Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos guerreiros bravos e demais concurseiros que acessam o nosso canal da Bravo Preparatório para Concursos Públicos. Vamos aqui dar início hoje a mais um assunto de legislação penal extravagante. Pessoal, hoje nós veremos a Lei 13.869 de 2019, qual seja a nova Lei de Abuso de Autoridade. Vejam só, assim como a antiga Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 4898 de 1965, a nova Lei de Abuso de Autoridade, ela também surgiu com um contexto social. Professor, qual o contexto da antiga lei? Pessoal, todos nós sabemos que a antiga lei de abuso de autoridade, ela surgiu no contexto de ditadura militar, com o objetivo de frear abusos cometidos no período de ditadura. Então, da mesma forma, a nova lei de abuso de autoridade teve um histórico e um contexto social para surgir. Que contexto foi esse? Pessoal, há quem diga, doutrinadores, que a nova lei de abuso de autoridade surgiu para frear o ímpeto, frear alguns abusos, diga-se de passagem, causados em decorrência da Operação Lava Jato. Infelizmente, essa nova lei 13.869, ela surgiu com esta finalidade de frear alguns abusos cometidos por parte de autoridades durante os desdobramentos da Operação Lava Jato. Todos aqui devem assistir jornais e viram uma gama de autoridades sendo alvos de mandados de prisão e mandados de outras medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, buscas e apreensões na casa de parlamentares, certo? Membros do Poder Executivo, secretários de Estado. Então, essa nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869, ela surgiu desse contexto social, neste contexto histórico de Operação Lava Jato. Então, pessoal, vamos agora dar um início ao que nos interessa. O histórico nos interessa? Interessa, para saber esse contexto social que surgiu a lei. Agora vamos lá para o bem jurídico tutelado por a nova lei de abuso de autoridade. Pessoal, nós temos o bem jurídico considerado um bem pluriofensivo. O que é um bem jurídico tutelado de forma pluriofensiva? É quando nós temos mais de um bem jurídico tutelado. Esse bem jurídico tutelado, pessoal, ele é pluriofensivo porque nós temos aqui a figura tanto do Estado como vítima, como também do indivíduo, ok? Então, o bem jurídico tutelado nos crimes de abuso de autoridade, nós teremos dois sujeitos teremos dois sujeitos passivos, nós vamos ver mais na frente. Então, eu quero que vocês me entendam que quando eu falo que o bem jurídico tutelado é pluriofensivo, é porque eu tenho mais de um bem. Então, quem são esses bens? Em primeiro lugar, nós teremos o dever de lealdade, que é o dever de probidade do agente público. O agente público, ele tem que ter probidade, ele tem que ter a lealdade no desempenho de suas funções. Então, o primeiro bem jurídico tutelado aqui, nada mais é do que os princípios da administração pública, que devem ser
resguardados pelos agentes públicos, ok? Então, nós temos em primeiro plano esse bem jurídico tutelado aqui, que é a probidade da administração pública, do agente público, dele ser leal, dele ser honesto, dele agir perante os princípios da administração pública. E nós temos um segundo bem jurídico tutelado na lei de abuso de autoridade. E aí, pessoal, esse segundo bem jurídico tutelado vai depender de cada tipo penal que estaremos estudando. A exemplo, diante de uma invasão de domicílio que não respeitem as normas legais, nós estaremos diante de qual bem jurídico tutelado? Do direito à privacidade. Nós não poderemos ter um domicílio violado sem o devido procedimento legal ou sem estar em flagrante delito ou prestação de socorro. No caso de uma decretação de uma prisão preventiva ou temporária de forma ilegal, você estará cerceando a liberdade de alguém. Então, o segundo bem jurídico tutelado será a liberdade de locomoção do sujeito. Então, nós temos como classificação que o bem jurídico tutelado em todos os crimes da lei de abuso de autoridade trata-se de um crime pluriofensivo. O bem jurídico tutelado, ele é pluriofensivo. Ele vai afetar sempre dois bens jurídicos. Um vai estar sempre presente, que é a probidade da administração pública, é a lealdade do agente público. Em segundo plano, nós teremos um bem jurídico tutelado que irá depender de cada tipo penal previsto na lei de abuso de autoridade. Ok? Então, pessoal, vamos agora ver o elemento subjetivo especial nos crimes de abuso de autoridade. E para isso, a Bravo trouxe um macetezinho especial para vocês. Esse elemento subjetivo especial, nós temos o símbolo do nosso querido estado, a Paraíba, PB, e o símbolo MS do mandado de segurança. Aí fica fácil. Vamos lá destrinchar isso aqui. Veja só, a nova lei de abuso de autoridade traz um elemento especial subjetivo. O que é isso? O fim especial de agir. Nós não podemos considerar que o abuso de autoridade ele vai ter apenas um dolo geral. Você vai ter que considerar que existe o dolo geral mais um dolo específico. A doutrina clássica falava em dolo geral e dolo específico. Para mais nos modernizarmos, vamos utilizar a palavrinha, especial fim de agir. Vamos lá para você entender melhor. No crime de furto, nós temos o tipo penal o seguinte: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Pessoal, quando você tem o tipo penal subtrair coisa alheia móvel, você subtraiu, você acabou de praticar o dolo geral, subtrair coisa alheia móvel. Agora, para você incorrer no tipo penal de furto, você tem que subtrair essa coisa para si ou para outrem. Então, a subtração para si ou para outrem é o que caracteriza o dolo específico, mais precisamente o fim especial de agir. Então, voltando aqui para a lei de abuso de autoridade, que fim especial de agir é esse, professor? Pessoal, nós temos alguns fins de agir. Primeiro, o artigo 1º, no parágrafo 2º da lei de abuso de autoridade, ele traz a redação que irá praticar o crime de abuso de autoridade quem praticar o crime com a finalidade específica de prejudicar a outrem, beneficiar a si ou a terceiro, por mero capricho ou satisfação
pessoal. Então vamos aqui para o macetezinho da Bravo. Olha só, finalidade específica ou elemento subjetivo especial. Prejudicar a outrem, prejudicar a outrem, beneficiar a si ou a terceiro, por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, pessoal, com esse macetezinho, você vai matar qualquer questão que versar sobre a nova lei de abuso de autoridade, em relação ao que diz respeito o elemento subjetivo especial. Professor, e como seria praticar este crime para prejudicar a outrem? Vamos lá, vamos para um exemplo. Se eu sou uma autoridade policial, vocês já viram a aula de inquérito policial, que quando eu falo em autoridade policial, me refiro a delegado de polícia. Vamos supor que eu recebi uma denúncia através de um boletim de ocorrência. Foi feito um boletim de ocorrência que houve um determinado assalto. Instaurei o inquérito policial, colhi imagens de câmeras de segurança e levou ao suspeito, com elementos informativos dentro do inquérito policial. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público e a autoridade policial também representou pela prisão do cara e o juiz concedeu essa medida cautelar. Uma prisão, ela prejudica alguém? Claro, ela prejudica. Você está com sua liberdade de locomoção prejudicada. Porém, eu vou incorrer em abuso de autoridade porque eu prejudiquei esse indivíduo? Não vou incorrer em abuso de autoridade, porque eu segui todos os trâmites legais. Então, vamos acabar com esse paradigma que criou-se, aí muitos boatos, muitos murmurinhos, que a nova lei de abuso de autoridade veio apenas para prejudicar a atividade policial. Não podemos olhar de forma tão radical. Em parte prejudica, em outra não. Por quê? Porque houve esse elemento especial, elemento subjetivo especial de agir, a finalidade específica, o dolo subjetivo. Então, se eu prejudiquei alguém, mas não com interesse próprio, mas sim agindo nas medidas legais, eu não incorro em abuso de autoridade. Agora vamos para um outro exemplo, para ficar mais claro. Tem um sujeito, que é meu algoz, já discuti com ele numa festa, não vou com a cara dele, e daí, eu com meu poder, eu decido instaurar um procedimento policial contra ele. E aí eu consigo juntar elementos de informação para convencer o Ministério Público daquela prática delitiva. Ok? Sabendo eu que eu estou criando aquela situação, não agindo de forma legal. Eu, como autoridade, eu tanto posso responder pelo crime de abuso de autoridade, porque eu prejudiquei outrem, como também posso responder até por uma denunciação caluniosa. Então, entenderam aí a celeuma, a linha tênue? Não é simplesmente eu prejudicar uma liberdade de locomoção de alguém ou outro bem jurídico protegido. É necessário que haja o dolo, é necessário que haja uma intenção de prejudicar a outrem. O segundo elemento aqui subjetivo, beneficiar a si ou a terceiro. Pessoal, esse benefício, ele pode ser tanto patrimonial,
Esse benefício pode ser econômico, patrimonial, pode ser econômico e pode ser também moral. Então, este abuso de autoridade não é apenas financeiro, econômico, patrimonial, ele pode ser também moral. Vou lhe dar um exemplo. Veja só, eu cumpri um mandado de prisão, respeitando todas as normas legais. O sujeito tinha mandado de prisão em aberto, tudo no devido processo legal, e durante a prisão, toda a prisão foi legalmente consumada. Agora vamos lá. Chega na delegacia, eu quero me promover para o chefe, quero me promover perante a imprensa e perante a sociedade, dizendo que eu sou um bom policial. Aí eu vou, publico a foto dele lá com o símbolo da polícia, coloco no meu Instagram, coloco no Facebook a foto dele, e eu do lado lá posando, bem bonitinho, e querendo me promover com várias curtidas, certo? Então, eu acabei de conseguir me enquadrar no abuso de autoridade com o elemento subjetivo de beneficiar a si de forma moral. Então, cuidado para quem for trabalhar na atividade policial ou em outra atividade também, que tire fotos de uma pessoa e publique de forma indevida, de forma ilegal. Vai incorrer em abuso de autoridade e pode ainda incorrer em outro tipo penal previsto no Código Penal, certo? E o que seria o mero capricho? O mero capricho seria você, de forma repentina, decidir praticar o abuso. Vamos dar um exemplo. Você, policial, está fazendo rondas aí na sua viatura, não tem ninguém de forma suspeita, não tem, porque e você decide fazer uma abordagem e uma busca pessoal, porque lá no Código de Processo Penal diz que a revista e a busca pessoal deve ser fundamentada, ela deve ser concretizada com fundada suspeita. Vamos supor que você não recebeu nenhuma denúncia sobre aquela pessoa que está ali sentada numa praça. Aquela pessoa nunca praticou um crime, é conhecida da cidade, e você resolve, porque não foi com a cara daquela pessoa de forma repentina, por mero capricho, praticar uma busca pessoal nela. Você está sujeito a incorrer em abuso de autoridade, por mero capricho ou sua satisfação pessoal. Ok? Então veja só, pessoal, uma dica bravo para vocês, que eu, antes de encerrar este tópico: a ausência do elemento subjetivo especial vai implicar na atipicidade da conduta, ou seja, qualquer um destes elementos que não estiver presente na conduta vai ser fato atípico, ok? Lá no que eu falei no início antes, se estiver presente apenas o dolo genérico, sem o fim de agir, o fim especial de agir, a conduta será atípica, ok? Mais uma dica brava: não há nenhum crime de abuso de autoridade na modalidade culposa. Dica de prova: se na questão vier a pergunta, existe crime de abuso de autoridade de forma culposa, a questão está incorreta. Todos os crimes de abuso de autoridade, sem exceção, eles são dolosos e exigem o dolo específico, que eu já falei aqui para vocês, ok? Em relação ao fato ser atípico por ausência do dolo específico, vamos dar um exemplo aqui que pode cair em prova em relação lá na aula de ação penal. Se o Ministério Público propor a ação penal sem indicar
sem indicar o elemento subjetivo, certo? A ação penal será inépita, com base no artigo 395, inciso 1º do CPP, ok? Então vamos encerrar aqui esse bloco e dar um intervalo e a gente volta. Pronto, pessoal, voltando aqui para o segundo bloco da nossa aula, a nova lei de abuso de autoridade, ela trouxe uma questão interessante. Em seu artigo 1º, parágrafo 2º, ele trouxe a vedação ao crime de hermenêutica. Vedação ao crime de hermenêutica. Professor, e o que seria essa vedação ao crime de hermenêutica? Veja só, a lei de abuso de autoridade, em seu parágrafo 1º, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, ela trouxe que não constitui abuso de autoridade a divergência na interpretação da norma ou na avaliação de fatos. Professor, e o que danado é isso? Veja só, vamos para exemplos. Vamos supor que um juiz de primeira instância entenda que o inquérito policial tinha elementos suficientes, capazes de decretar a prisão preventiva que foi solicitada pela autoridade policial. Decretou a prisão preventiva, com todos os elementos ali, que o magistrado entendeu, e ele a fez de forma fundamentada, baseada nos elementos de informação e outros elementos de provas cabíveis no direito. Porém, o sujeito que foi o alvo da prisão preventiva recorreu ao tribunal e conseguiu derrubar a sua preventiva. Foi posto em liberdade. Aí eu pergunto, então o magistrado, pessoal, incorreu no tipo penal de abuso de autoridade? Não. Por quê? Porque a própria lei trouxe a vedação ao crime de hermenêutica. O que é hermenêutica? É interpretar a norma. Então, se ele interpretou a norma de forma racional, ele não cometeu abuso de autoridade. Por quê? Porque quando ele interpreta a norma, ele fundamenta sua sentença baseada na Constituição e baseada no Código de Processo Penal, e está ali ausente o dolo específico de prejudicar outrem, de beneficiar a si ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Ele agiu de acordo com a norma, de acordo com a lei. Então, a lei de abuso de autoridade, ela vedou incriminar a interpretação hermenêutica. O juiz interpretou de uma forma e o tribunal de outra forma. Isso é crime de abuso de autoridade? Não, jamais. Agora, cuidado, prestem atenção. Súmula vinculante, não cabe divergência dela. Então, um magistrado que decide diversamente da súmula vinculante, aí sim, ele pode estar incorrendo em abuso de autoridade. Exemplo, o juiz que decreta uma prisão do depositário infiel. Nós temos aí o pacto, nós temos pacto de direitos humanos, a exemplo aí do pacto de São José da Costa Rica, e nós temos súmula vinculante do STF informando que não cabe mais a prisão do depositário infiel. Então, essa norma, ele não está caindo aí na interpretação do artigo 1º do parágrafo 2º. Ele vai incorrer sim em abuso de autoridade, porque o magistrado sabe
que é claro que ele não pode divergir de súmula vinculante. Ele pode divergir de outros entendimentos jurisprudenciais? Pode, de forma fundamentada, e não vai incorrer em abuso de autoridade, ok? Vamos lá agora para o sujeito ativo e o sujeito passivo nos crimes de abuso de autoridade. Pessoal, nós temos uma coisa interessante aí em relação ao sujeito ativo e ao sujeito passivo nos crimes de abuso de autoridade, certo? No sujeito ativo, nós temos que trata-se de crimes próprios. Professor, por que crimes próprios? Porque, pessoal, somente o agente público pode praticar o crime de abuso de autoridade. Aí vem outra pergunta. E qual o conceito de agente público? Vamos utilizar o conceito do artigo 327, lá do Código Penal? Fica a pergunta. Não, nós não vamos usar este conceito. Por quê, professor? Porque o artigo 2º da nova lei de abuso de autoridade, ele já nos trouxe o conceito de agente público, que nós veremos. Veja só, e em relação ao sujeito passivo? Em relação ao sujeito passivo, nós temos dupla subjetividade. Professor, por que nós temos dupla subjetividade em relação ao sujeito passivo? Vocês lembram que lá no primeiro bloco, no início da aula, eu falei qual era o bem jurídico tutelado. E o bem jurídico, existiam dois. Era o dever de probidade e de lealdade do agente público em primeiro plano, que sempre vai estar presente, esse bem jurídico tutelado. E em segundo plano, vai depender de cada tipo penal da lei de abuso de autoridade. Uma hora pode ser a liberdade do indivíduo, uma hora pode ser a inviolabilidade de domicílio e o direito à privacidade, ok? Então, quanto a isso, nós teremos ao sujeito passivo uma dupla subjetividade. Então, em primeiro plano aqui, quem será o sujeito passivo? O Estado. O Estado sempre vai estar presente como sujeito passivo nos crimes de abuso de autoridade. E teremos sempre um indivíduo o acompanhando, que será a pessoa física ou jurídica que vai sofrer o abuso de autoridade. Então, quanto ao sujeito passivo, nós temos dupla subjetividade. Quanto ao sujeito ativo, nós temos que são crimes próprios. Somente o agente público pode cometer, mas aí isso é a regra. E qual é a exceção? A exceção vem agora a seguinte pergunta: e o particular, professor? Quem não é agente público pode cometer abuso de autoridade? Pode. O agente particular pode cometer abuso de autoridade, desde que em uma condição: que ele saiba da condição do agente público e que ele pratique com este em concurso de pessoas. Agora enrolou, não foi, professor? Não, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você aí, na telinha, é dono de um restaurante. Vamos supor que você tem esse restaurante, está ali uma movimentação de pessoas e tem um camarada lá que decide não pagar a conta. E aí, você tem um amiguinho que está almoçando ali no seu restaurante e você o chama para cobrar aquela conta.
E aí chegam vocês dois intimidando o sujeito que não quer pagar a conta de seu restaurante, ok? Aí você vai pegar o camarada, vai dizer: ei, ó, tô com meu amigo aqui que é policial, se você não pagar a conta, nós vamos lhe prender e dar uma surra e postar suas fotos em rede social. Pronto, os dois acabaram de praticar o abuso de autoridade, o agente público, o policial, e o particular em concurso, porque ele sabia da condição do agente público, que é elementar do tipo penal de abuso de autoridade, ok? Então, agora vamos para o segundo exemplo. A mesma situação, você é dono de um restaurante, tem um amiguinho seu lá, tem um policial que você não conhece, não sabe da condição dele ser policial, e aí você vai cobrar a conta do seu cliente de forma violenta, vai agredi-lo, vai postar as fotos dele em rede social, e o cara lá que chega não se identifica como autoridade e o ajuda a fazer o serviço. Vocês incorreram em abuso de autoridade? A autoridade lá, o policial que estava almoçando, e você, dono do restaurante? Não, nesse caso não. Vocês poderão responder ou pelas lesões corporais, se forem causadas, ou por uma suposta ameaça, mas por abuso de autoridade não. Por quê, professor? Porque para caracterizar o abuso de autoridade, nós precisamos do nexo funcional. O agente público tem que praticar o abuso de autoridade ou no exercício das funções, ou quando não estiver neste exercício das funções, estiver na sua folga, invocá-las para praticar o abuso, ok? Então fica entendido isso aí, e eu quero que vocês vejam quem são os sujeitos, os agentes públicos que podem incorrer em abuso de autoridade, porque eu já falei muito aqui, né? Em delegado de polícia, em policial, em promotor, em juiz. Professor, só são esses que podem praticar o abuso de autoridade? Não. Nós temos aí vários agentes públicos que podem praticar abuso de autoridade. A exemplo, os membros do Poder Executivo, os membros do Poder Legislativo, os membros do Poder Judiciário, como eu já falei aqui. Nós temos membros dos tribunais de contas, da União e dos Estados, e uma gama de outros agentes. Vamos lá. Nós temos que pode praticar o abuso de autoridade o servidor público efetivo ou não, o agente público que desenvolva uma função em caráter transitório ou permanente, com ou sem remuneração. Professor, vamos para exemplos para a gente entender melhor? Vamos lá. O mesário que trabalha durante as eleições, ele trabalha apenas um dia ou dois, não é isso? De eleição, primeiro, segundo turno, e ele trabalha de forma transitória e não remunerado. Então aí já é um exemplo do agente público que não é efetivo e não recebe remuneração, e mesmo assim está na condição de agente público e pode cometer sim abuso de autoridade, ok? Outro exemplo, os jurados que participam da sessão do júri, eles estão ali de forma transitória em um serviço público que não traz remuneração, porém estão na condição de agentes públicos, ok? Então, pratica o crime de abuso de autoridade, não é só policial, não é só juiz, não é só promotor. Qualquer agente público que esteja nessa condição de agente público poderá praticar o crime de abuso de autoridade. Uma observação aqui que eu quero fazer, que o artigo 2º não trouxe o mesmo conceito do artigo 327 do Código Penal. Então, dessa forma, não serão incluídos aqueles agentes públicos de empresas que prestam serviço de natureza pública através de concessionárias
de serviço público. Exemplo, servidores, a exemplo aqui da Paraíba, da Energisa, que presta um serviço público de distribuição elétrica, porém não são considerados agentes públicos para efeitos da lei de abuso de autoridade. Porém, para efeitos do Código Penal, estes sim são considerados agentes públicos. Servidores de coleta de lixo, mesmo que a empresa seja particular, o Código Penal os considera como equiparados. Sendo assim, podem incorrer em crime previsto no Código Penal, exemplo de peculato, porque o serviço de coleta de lixo é um serviço público, ok? Porém, para fins de abuso de autoridade, como a nova lei é uma lei especial, ela não trouxe esta possibilidade, ok? Veja só, em relação à competência criminal para os crimes de abuso de autoridade, quem irá julgar os crimes de abuso de autoridade? Pessoal, na antiga lei, todos os crimes de abuso de autoridade tinham apenas pena de detenção de 10 dias, no máximo até 6 meses. Então, todos eram julgados no GCRIM, Juizados Especiais Criminais, através de um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Já agora, com a mudança da nova lei de abuso de autoridade, nós temos crimes com penas que vão até 4 anos e outras penas que não ultrapassam 2. Então, aos crimes que apenas sejam de até 2 anos, nós teremos a competência dos juizados especiais criminais para julgar e processar os crimes de abuso de autoridade. Os crimes cuja pena ultrapassem 2 anos até 4, nós teremos a competência da Justiça Comum e o rito será o rito ordinário para julgar os crimes de abuso de autoridade. Porém, esta é a regra. A banca nos vai cobrar as exceções. Vamos lá. O militar que praticar abuso de autoridade no exercício de suas funções ou em decorrência delas, ele irá ser julgado pela Justiça Militar. Essa mudança foi trazida pela Lei 13.491 de 2017, inserida no artigo 9º do Código Penal Militar. Então, antes o militar, quando respondia por abuso de autoridade, os militares das forças estaduais, porque os militares federais serão julgados pela Justiça Militar da União. Porém, antes, os militares estaduais, quando praticavam crimes de abuso de autoridade, eles eram julgados pela Justiça Comum. Hoje não. Hoje houve essa mudança e agora eles vão ser julgados pela Justiça Militar, ok? Quando o crime for praticado ou por servidor público federal ou envolver os interesses e bens da União, aí sim serão de competência da Justiça Federal. E em última análise sobre a competência, fica a pergunta: a Justiça Eleitoral pode julgar crimes de abuso de autoridade? Sim, pode. O STF já decidiu em outro momento, não agora em relação a essa lei de abuso de autoridade, que a Justiça Eleitoral ela tem uma força universal atrativa. Professor, que danado é isso? Ou seja, todo crime cometido em continência ou conexão com o crime eleitoral, a Justiça Eleitoral vai atrair a competência e vai poder também julgar o crime de abuso de autoridade, certo? E a ação penal aqui é simples, a ação penal ela é pública incondicionada, ok? Todos os crimes de abuso de autoridade, sem exceção, são de ação penal pública incondicionada e cabe a ação privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública, que ela terá um prazo de 6 meses, contados a partir da inércia do Ministério Público. Então, a gente encerra por aqui esse bloco.
Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, nós temos os efeitos da condenação para quem pratica o crime de abuso de autoridade. Que efeitos são esses? O primeiro efeito, pessoal, que é um efeito obrigatório, porém vai depender da requisição do ofendido a indenizar o dano causado. E aí o magistrado irá determinar um quanto de indenização para que seja capaz de indenizar o dano causado à vítima. Este primeiro efeito da condenação, ele difere dos demais, que este é um efeito obrigatório, quando a vítima se manifesta. Já os demais requisitos, eles não são automáticos e nem são obrigatórios. Quais são? O segundo efeito, a inabilitação para o exercício de cargo, emprego, mandato ou função pública por período de 1 até 5 anos. E o terceiro efeito é a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Pasmem que o sujeito que pratica crime de abuso de autoridade não terão os efeitos do inciso 2º e 3º declarados automaticamente. Não. É necessário o quê, professor? A lei de abuso de autoridade, ela trouxe que a perda do cargo ou função, ou a inabilitação para exercer o cargo, função pública ou mandato por período de 1 a 5 anos, eles não são automáticos. Ele vai depender de uma condição. Vai depender da reincidência do sujeito em novo crime de abuso de autoridade. Então, veja só. O camarada que já tem um crime de roubo, furto ou de tráfico de drogas e é agente público, ainda exerce uma função pública. Se ele praticar o crime de abuso de autoridade, ele irá perder a função? Não, não vai perder. Apesar dele ser reincidente, ele não é o reincidente específico em novo crime de abuso de autoridade, como traz a nova lei. Ele tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade, ok? Então, esses dois efeitos da condenação não são automáticos. Diferente lá do crime de tortura, que é um efeito automático da condenação, é você ser condenado por tortura, tem a perda do cargo de forma automática. Aqui não, aqui repito, vai depender da reincidência específica em novo crime de abuso de autoridade, ok? Pessoal, em relação às penas restritivas de direitos, é outra importante mudança, porque a lei de abuso de autoridade, ela não trouxe as penas restritivas de direitos previstas lá no Código Penal. Ela trouxe a pena restritiva de direito específica da lei de abuso de autoridade, lá no artigo 5º. Quais são? Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e suspensão do exercício do cargo, função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda de vencimentos e funções. Então, a nova lei de abuso de autoridade só trouxe essas duas hipóteses de penas restritivas de direitos. Então, nós não iremos aplicar a regrinha do artigo 43 do Código Penal. Porém, nós vamos aplicar a regra lá do artigo 44 do Código Penal, que são os requisitos para aplicação das penas restritivas de direitos. O 44 iremos poder sim aplicar de forma subsidiária da Lei 13.869, e aí vocês verão quais são esses requisitos lá na parte de Direito Penal com o professor Pablo. Ok? Pessoal, veja só, nós temos aí a possibilidade do acordo de não persecução penal. Haja vista que os crimes de abuso de autoridade, eles não ultrapassam de 4 anos. E nós vimos numa aulinha de inquérito policial que o artigo 28A trouxe a possibilidade do acordo de não persecução penal, quando os crimes não ultrapassarem a pena de 4 anos. Então, como os crimes da lei de abuso de autoridade não ultrapassam 4 anos, seja detenção ou de reclusão,
caberá o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Nós vimos isso aí detalhadamente lá na aulinha de inquérito policial que está aí no nosso canal do YouTube, ok? Vocês deem uma olhada que tem todos os detalhes, os requisitos do acordo de não persecução penal, artigo 28A. É objeto de aprofundamento lá na aula de inquérito policial. O que eu quero que vocês saibam aqui, diante da lei de abuso de autoridade, é que é cabível o acordo de não persecução. E eu quero falar aqui para vocês, um dos principais requisitos é que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, ok? Professor, e não cabendo esse acordo de não persecução penal, aí nós poderemos invocar lá dos juizados especiais a suspensão condicional do processo, ok? Veja só, vamos entrar aqui rapidinho para encerrar já a aula, estamos na parte final, alguns tipos penais da lei de abuso de autoridade. Por quê, professor? Nós não vamos ver todos? Não, aqui não. Nós veremos todos praticando exercícios, ok? Por quê, professor? Eu mostrei aqui a vocês toda a base geral que vocês precisam para identificar nos tipos penais. Quando você analisar o tipo penal, você vai saber quem é o bem jurídico protegido neste tipo aqui, porque eu falei. Você vai saber quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo aqui deste crime. Qual agente público que está praticando este crime aqui? Vocês vão saber, porque eu dei a base aqui a vocês e eu vou deixar os exercícios e nós vamos comentar. Os alunos da Bravo vão ter acesso a questões inéditas. Por que, professor, inéditas? Porque nós não tivemos ainda nenhum concurso tratando da nova lei de abuso de autoridade, porque ela entrou em vigor agora, recentemente, em janeiro de 2020. Então vamos lá para o primeiro tipo penal, previsto no artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Detenção de 1 a 4 anos, pessoal. Então, você decretar uma medida de privação de liberdade em desconformidade com a lei, você está praticando abuso de autoridade. Vamos para a prática. Já adianto a vocês que a lei é nova e, apesar disso, já existem discussões doutrinárias. A exemplo de Renato Brasileiro, que defende que este tipo penal aqui pode ser praticado por qualquer agente público, seja ele um policial civil, um policial militar, um policial federal, um juiz, um promotor, um delegado de polícia. Por quê? Decretar privação de liberdade. Renato Brasileiro, ele defende que essa decretação de medida de privação de liberdade é apenas você dar uma voz de prisão a alguém de forma ilegal. Está preso, fique parado aí, vou te conduzir até a delegacia. Pronto. Então aqui trata-se de um crime próprio que pode ser praticado por qualquer agente público, porém não é aquele propriamente dito que somente tal classe de agente poderá praticá-lo. Entendido? Então aqui pode ser um juiz, um promotor, um delegado, como eu falei, qualquer autoridade. Vamos agora aqui nas figuras equiparadas, trazidas no parágrafo único do artigo 9º, que o parágrafo único diz: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de. Então, o parágrafo único, ele já diz, a autoridade judiciária. É aí onde entra a tese do Renato, que o caput, ele não fala em autoridade judiciária. E ele, dentro do mesmo artigo, quando ele quis especificar, ele especificou a autoridade judiciária, que deixar de. Aí estamos aqui diante de um crime omissivo. Em regra, todos os crimes de abuso de autoridade, em regra, a maioria, perdão, são crimes comissivos. Ele tem uma ação
positiva para praticar o crime. Já neste tipo penal aqui das figuras equiparadas, previstas do parágrafo único do artigo 9º, nós temos a omissão. Então, o magistrado que deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, ele está incorrendo em crime de abuso de autoridade. Então, quem é o sujeito ativo aqui? Apenas o magistrado. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar, diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente ilegal. Estamos aqui também diante de um crime de abuso de autoridade que somente o magistrado pode praticar. Deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Ou seja, a autoridade que vê que é cabível o habeas corpus para colocar em liberdade o indivíduo e não o faz, está incorrendo da forma omitiva o crime de omissão, o crime de abuso de autoridade por omissão, ok? Nós temos aí mais um crime previsto no artigo 10, que é decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento a juízo. Então, pessoal, vejam que isso aqui nasceu, como eu falei lá no início para vocês, nasceu em decorrência dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Porque essa decretação de medida de condução coercitiva, ela foi causa de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade, e foi decidida lá no Supremo. Ou seja, você não pode mais, a autoridade policial ou a autoridade judiciária, não pode mais decretar condução coercitiva sem as formalidades legais ou sem o comparecimento prévio, ok? Veja só, nós temos aí nesta ADIM que a testemunha, ela pode ser conduzida coercitivamente, desde que tenha a recusa da primeira notificação. Agora eu pergunto, o investigado, ele pode ser conduzido coercitivamente? A resposta é não, em regra não. O investigado, ele não pode ser conduzido coercitivamente para o seu interrogatório. Se ele se negar, aí a autoridade, infelizmente, não poderá mais conduzi-lo de forma coercitiva para interrogatório. Porém, nós tivemos aí uma decisão no voto de Gilmar Mendes, como a ADI era clara em não conduzir o investigado coercitivamente para interrogatório, ele diz que pode outras possibilidades, a exemplo de conduzir o investigado para reconhecimento das pessoas, para para uma vítima fazer o seu reconhecimento no local, ou seja, na delegacia. Vamos aí para um outro crime. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos. Então, nós estamos aqui de um crime que somente a autoridade policial, o delegado de polícia, pode cometer. Porque quem comunica a prisão em flagrante do conduzido, do flagranteado, é a autoridade policial. Então, aquele que deixa injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante no prazo legal, está cometendo o abuso de autoridade. E eu quero que vocês vejam, leiam isso aqui de forma crítica. Professor, crítica como? Esculhambar com a lei? Não. Crítica, a gente usar o raciocínio lá do início da aula. Se o delegado deixar de forma justificada de comunicar, ele não vai incorrer em abuso de autoridade. Vamos supor que a comunicação é feita através de internet. Estamos aí no momento aí de pandemia, as aulas da Bravo aí seguindo online, ok? E nós podemos ter o link da internet sem conexão. Passa-se aí 24 horas, a autoridade policial tenta comunicar o flagrante de forma online, que é em outra comarca, e não consegue.
Então, ele vai justificar que não conseguiu comunicar o flagrante no prazo legal. Ele não vai deixar de comunicar de forma injustificada. Então, neste caso, a autoridade não vai cometer abuso. Entendido? Vamos lá, pessoal. Temos aqui mais um. Esse aqui é o que estava na moda. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si ou contra terceiro. Aqui é aqueles exemplos clássicos que você está com um preso dominado ali, seja quem for um policial, um promotor, qualquer outra autoridade, está com um preso ali e causa um constrangimento, um vexame ao preso, filma ele, coloca ele para assumir a culpa, produzir a prova contra si, publica na internet aí, em redes sociais, a prisão do camarada lá chorando, pedindo perdão à polícia. Então, cuidado. Vocês que vão entrar agora na área policial, tem que prestar muito atenção nessas condutas. E essa conduta tem que ser o quê? Com um fim específico, de prejudicar a outrem, beneficiar a si ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Ok? Nós temos aqui, pessoal, um artigo interessante que eu separei para vocês, que é o artigo 29. Ele traz um tipo penal bem interessante para as bancas cobrarem. É o especial fim de agir, em relação ao especial fim de agir. Vamos ver o que diz o artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado. Então, preste atenção. Se você prestar uma informação falsa diante da função que você exerce, com o interesse de prejudicar o investigado, veja que aqui nós temos o interesse restrito. Nós tínhamos lá no início o interesse geral, que era o quê? Prejudicar a outrem, beneficiar-se ou a terceiro, por mero capricho ou satisfação pessoal. Já aqui nós temos um especial fim de agir, que é o quê? Prejudicar quem? A outrem? Não. Nós vemos aqui que é prejudicar o investigado. Então, se minha finalidade for prejudicar o investigado, eu estou diante do artigo 29. Agora, preste atenção na casca de banana. Se a banca substituir essa informação falsa que você presta para beneficiar o interesse do investigado, aí nós não estaremos incorrendo no artigo 129 do do abuso de autoridade. Nós estaremos incorrendo no artigo 319 do Código Penal, que seria a prevaricação. Você prestar informação falsa para beneficiar o interesse do investigado. Estaríamos diante da prevaricação. Em caso de prejudicar, artigo 29, abuso de autoridade. Notem aí essa questão potencial de prova, ok? Pessoal, para encerrar aqui, eu quero deixar o agradecimento mais uma vez aí a Bravo, a parte técnica, na pessoa de Julimar, o Lucarina aí ajudando a gente também manter essas aulas online. E eu quero deixar uma frase aqui para vocês, de um camarada que tem seus livros aí publicados em mais de 100 países, que é o Augusto Cury. Nesse momento aí, a gente precisa de força que vem de Deus aí, para quem acredita em Deus, quem não é ateu, mas também a gente precisa de força humana, de calor humano. Então vamos lá, o Augusto Cury, ele tem uma frase que diz: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades,
os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Então vamos lá, vamos buscar os sonhos. A Bravo está com vocês e nós não vamos desistir.